tem duas noções de mundo. Então, uma noção de mundo é aquela mais comum. O sentido de mundo qual é? É o conjunto de todos os entes, não é? De todas as coisas, não é? Pessoas, nós mesmos fazemos parte do mundo, não é? Pode-se falar do mundo físico, não é? Então, nós estamos aqui num lugar da Terra, tem o planeta, tem o sistema solar, não é? Tem as galáxias, e isso tudo forma o mundo físico, mas também, num sentido mais extenso, não só o que é meramente físico, sensível, mas todas as criações humanas dentro deste mundo também pertencem, são realidades, são coisas cuja soma, o todo, não é, constitui esse mundo, que pode ser visto exatamente de novo, seja nas suas partes, naquelas entidades que compõem o mundo, seja no seu todo, no conjunto, não é, de toda essa realidade. E isso, como vocês sabem, costuma se chamar na filosofia dos entes ou dos seres, não é, em português às vezes, não é? Então essa é a primeira noção de mundo mais vulgar, não é, mais comum, mas ao mesmo tempo nós já abrimos o campo exatamente para uma segunda noção de mundo. Então, qual é essa segunda noção? Segundo conceito de mundo, o mundo aqui então não são mais as coisas, nem o conjunto das coisas, mas é a interpretação das coisas, aquela articulação dos significados, aquilo que nós dissemos, tudo já está interpretado. Temos as coisas, mas também nós já vivemos dentro de um horizonte interpretativo, de uma rede interpretativa da realidade. Tudo já está significado, já está, digamos, manifestado nesse mundo em que nós vivemos, o mundo da nossa cultura. Mas para entender melhor, nós podemos comparar, não é? Essa segunda noção de mundo, podemos nos referir, por exemplo, e que se usa na linguagem comum, mas às vezes não se reflete sobre ela, não é? Quando você fala, sei lá, do mundo antigo, do mundo grego, não é? O mundo antigo, o mundo grego não é simplesmente ali a Grécia, não é? Geograficamente, que é a mesma, mais ou menos, hoje. Já houve alguns terremotos, algumas coisas que mudaram um pouco, não é? Mas a Grécia, geograficamente, é a mesma. Mas o mundo grego é a maneira como o povo grego via a realidade, não é isso? Não é? O mundo moderno é a maneira como o homem ocidental começou a ver a realidade pouco a pouco de uma maneira diferente dos antigos, não é? O mundo bíblico já é outra maneira como o povo bíblico interpretou, compreendeu a realidade. Essa palavra, como digo, mesmo na nossa linguagem pode se usar, não é? Na palavra mundo, mas tem esse sentido segundo, não é? Então, creio que ficou clara a distinção, não é? Entre os dois significados de mundo, esse sentido global com a qual a realidade se manifesta dentro de uma perspectiva, dentro de uma cultura e de cada época, por assim dizer. Então, nesse sentido, não é? Cada um tem propriamente o seu mundo, cada um tem o seu mundo, nesse sentido que a sua maneira de ver a realidade não é exatamente a mesma que a minha, não é? Então você tem também sua interpretação global. É claro que nós pertencemos à mesma cultura, às mesmas tradições, não é? Aqui no mesmo país, o Brasil. Então no nosso mundo há muita coisa de comum entre o meu mundo e o seu, mas cada um tem o seu mundo. Então são círculos concêntricos, não é, que vão se estendendo cada vez mais. O mundo atual, o mundo ocidental atual é um pouco diferente, a visão ocidental da visão oriental, não é? Mas nós estamos dentro desse círculo, mas nós temos também o nosso círculo pessoal, o nosso mundo, não é? Como esse horizonte
não é, de interpretação da realidade. E esse mundo depende por quê? Porque o significado das coisas depende do seu, por assim dizer, do seu interesse. Então, fisicamente, não é, as distâncias são aí o espaço físico, mas no sentido do mundo, umas realidades, algumas coisas intramundanas, pessoas, estão mais perto de você e outras mais longe. Mais longe de quê? Do seu interesse, porque você vê o mundo como aquilo que lhe, como alguém que se importa consigo mesmo. Não é? Todo ser humano se importa com a sua vida, ele se interessa pela sua vida, pela sua realização. Então ele vê o mundo nesse horizonte, cada coisa tem sua importância. E o significado, aliás, a palavra em português dá bem também, não é? Você diz uma coisa insignificante. O que quer dizer uma coisa insignificante? Que não tem importância, não é? Então, o significado das coisas é relativo àquela visão do mundo que tem um eixo em cada pessoa, em cada grupo, depois e assim por diante. Está dando para entender isso, não é? E aí as coisas formam todo no mundo cotidiano, não é? No mundo propriamente humano, que é diferente do mundo da ciência como tal, não é? No mundo humano, então, cada coisa é vista em relação com a outra, não é? Então, estamos aqui falando, não é? Então, é um auditório. Então, para entender o que é um auditório, você tem de entender toda digamos, o mundo cultural, o mundo universitário, não é? E, além de, por um lado, por outro lado, não é? Para que serve o auditório? Então, o auditório, para entender o que serve o auditório, para conferência, então, o que é uma conferência, e assim por diante, você vai abrindo, obrigado, vai abrindo todo um leque de coisas através da referência. Então, o auditório só pode ser entendido num horizonte mais global, que é o horizonte do mundo. O mundo, primeiro o mundo universitário, o mundo intelectual, não é? Então, mas pouco a pouco esse mundo vai se ampliando. Então, cada coisa para nós é entendida num contexto, não pode ser entendida isoladamente. Não é, de fato, não é entendida isoladamente, não é? E as coisas só têm significado, ou tem aquele significado naquele mundo. Não é? Se você vai no mundo indígena, não existe auditório no mundo indígena, não é? Mas se chega lá, não é? Suponhamos, nem existe helicóptero, não é? No mundo indígena, digamos, não é? Ainda numa visão, numa tribo, digamos, isolada. Agora, se passa um helicóptero ali por cima da taba, não é? Com aquele barulho ali, como é que os indígenas vão interpretar aquilo? Não tem ainda lugar. Então eles têm de integrar no seu mundo. Talvez eles vão dizer, isso é uma espécie de pássaro misterioso, não é? Talvez uma divindade, uma coisa assim. Por quê? Porque o helicóptero, como helicóptero, não tem ainda lugar no mundo deles. Eles têm de dar um significado no seu mundo. Então entendemos, então, acho que deu para entender um pouquinho, não é? A noção de mundo. Bom, então agora então por quê? Não é? Nós vamos dar um passo mais adiante. De onde vem essa realidade humana que entende todas as coisas num horizonte global que nós chamamos mundo, não é? Porque é próprio do ser humano ter um mundo, ser no mundo. Então a resposta é baseada em alguma coisa que a tradição filosófica sempre percebeu, não é?
Então, o ser humano, na sua essência, enquanto racional, digamos, enquanto espírito encarnado no mundo, é aberto para o todo doente, para o todo da realidade. Essa abertura significa que as coisas se manifestam, têm sentido para nós, não é? Só para o ser humano, então, dentro da nossa experiência imediata, só para nós as coisas têm um sentido. E ele compreende, nós compreendemos as coisas como sendo, sabemos o que cada coisa é, não é? Então, dizendo, por exemplo, isso é justo, ou perguntando por que é que o cachorro morreu, não é? Então, se você diz isso é justo, então isso não é justo, o que é que você está sabendo? Sabendo o que é justiça, porque senão não pode distinguir, não pode dizer isso é justo se você não tem uma ideia de justiça. Você não pode dizer que o cachorro morreu se você não tem uma ideia de quê? De vida, não é? Vida e morte, não é? Então, isso quer dizer que nós temos já esse conhecimento imediato, não é? Implícito do ser e dos vários modos de ser. Alguma coisa já é uma experiência mais básica, outras vão se acrescentando, mas nós compreendemos tudo exatamente porque estamos vivendo, existindo no âmbito do ser. Nós temos uma pré-compreensão do que é justiça e do que é vida e de muitas outras coisas como modos de ser. Justiça é alguma coisa, vida é alguma coisa, são modos de ser. Então o ser humano, nós podemos compreender o que as coisas são porque nós somos essencialmente, constitutivamente, compreensão do ser, abertura para o ser, não é? O ser, então, pode-se usar essa comparação clássica, não é? Digamos, elaborando um pouco a comparação clássica, dizer o ser é como um horizonte luminoso, ou como a luz, e as coisas, os entes, são iluminados nesse horizonte. Vocês só recebem sentido, eles são alguma coisa. Então esse ser do ente é exatamente essa digamos, essa estrutura básica do ser humano, que é aberto, que tem uma transcendência para o ser. Ele compreende o ser antes de compreender os entes, não é? Ele não pode compreender nada como sendo se ele não sabe o que é ser. Ele não pode compreender nada como vivente se ele não sabe o que é vida. Então, antes, previamente, existe um horizonte, uma transcendência, como se diz, para o ser, não é? Que é essa luz, e as coisas têm sentido, não é? Porque são como que iluminadas, o seu sentido está integrado no sentido global do ser, não é? Elas são iluminadas pelo ser. E nós, o que é que somos? Então nós podemos, usando a metáfora, digamos, a comparação de Heidegger, não é, dizer que nós somos como uma clareira na mata, não é? Na floresta, não é? É um espaço ali, está aberto, iluminado. O resto da mata é toda escura, mas ali na clareira as coisas podem se manifestar, porque o sol, a luz, não é? Está presente. Então essa é essa estrutura básica do ser humano, não é, que permite então o mundo. Então o que quer dizer aquele mundo do qual nós falamos, não é? Aquele horizonte interpretativo é uma, digamos, uma configuração histórica do horizonte do ser. Sempre nós estamos abertos para o ser, mas a nossa existência é histórica. Então esse horizonte que dá sentido a todas as coisas, ele é histórico e, portanto, se
diferencia nas várias épocas, não é? Nas várias culturas, nas várias civilizações, tem algo em comum, que é sempre esse horizonte do ser, mas ele vai se explicitando, configurando de maneiras diversas, e como eu disse, mesmo para cada um de nós, esse horizonte se apresenta de uma maneira específica, não é? Embora nós possamos transcender, não é? Sempre existe uma abertura maior, mas nós estamos sempre situados historicamente dentro desse, digamos, estamos no horizonte do ser, mas situados historicamente. Portanto, a nossa abertura para o ser é diferente da abertura que havia nos gregos, ou que há numa população que estivesse ainda fora completamente da nossa civilização da técnica.